Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e hoje eu quero trazer para vocês, como eu prometi, um vídeo sobre o Natal. O que acontece? O pessoal se apega muito nesses costumes que nós temos. Olha, mas no Natal tem Papai Noel. No Natal tem árvore de Natal. No Natal tem guirlanda. No Natal tem troca de presentes. No Natal tem ceia de Natal. No Natal, sabe? Então o pessoal vai se apegando a essas miscelâneas aí. Os mais radicais dizem assim, olha, tá vendo? No Natal se esquece completamente de Jesus. E é por isso que nós não podemos comemorar o Natal. Creio que muitos de vocês cresceram ouvindo esse tipo de baboseira, né? Então eu quero comparar a questão do Natal com o costume dos primeiros cristãos, tá? Depois a gente fala sobre outros pontos. Que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, pessoal, isso aí é fato, todo mundo sabe. Até o Frederico, nosso diretor, já sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Se eu chamar ele aqui agora, ele vai dizer que não. Nós temos a contagem, principalmente, acerca da idade de Jesus quando ele morreu, diz o livro de Lucas, que quando ele morreu, ele estava, né, pela contagem do ministério, com 33 anos e meio. Bom, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, né? João Batista nasceu primeiro. E aí o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, nós conseguimos rastrear, com toda a tranquilidade do mundo, a turma que o pai de João Batista estava servindo, que era o Zacarias, e ele servia na turma de Abias. Então é possível você rastrear, biblicamente falando, qual era o período que Zacarias estava servindo e quando foi a anunciação de João Batista, quando foi o nascimento dele, quando foi o nascimento de Jesus. Tá? Então isso daí é muito tranquilo para a gente. Uma outra coisa interessante é que, de acordo com as festas judaicas, se você fizer um estudo, você vai ver que as festas judaicas elas também prefiguravam Cristo. Por exemplo, Cristo morreu na Páscoa, Cristo ressuscitou 3 dias depois, Cristo apareceu no Pentecostes, né, derramou o Espírito Santo no Pentecostes para colher as primícias. Então, qual é a festa que se relaciona com o nascimento de Jesus? É a festa das cabanas, tá? Que se dá mais ou menos aí por volta de meados de setembro, outubro. Então, tudo isso, pessoal, para nós é muito tranquilo, nós não temos problema com isso, tá? Todo mundo também sabe que o dia 25 de dezembro é um dia onde os antigos comemoravam, né, o deus Mitra, tá? Ou o dia dos soles invictus, que é o dia que o sol ficava mais forte por causa da questão do solstício e tal. Tem toda essa história aí, todo mundo sabe disso, está todo mundo careca de saber. E aí nós temos depois o Papai Noel, né, que é o Santa Claus ou São Nicolau, que era um bispo que desenvolveu aquela ideia de dar presentes, tal. Nós vamos ter o presépio, que segundo consta a tradição aí, foi o São Francisco de Assis que inventou, que ele gostava muito dos bichinhos. Nós vamos ter a questão da guirlanda. As guirlandas, segundo se consta aí na tradição, era algo utilizado lá na região da Alemanha, na Dinamarca, nos países nórdicos principalmente, onde eles colocavam as guirlandas nas portas, né, para expulsar maus espíritos. Aí nós temos a árvore de Natal, que você também vai ter aí várias histórias acerca da árvore de Natal. Algumas dizem que é o pinheiro, que representa a Santíssima Trindade. Outras dizem que essa árvore ela é símbolo, porque quando o cristianismo chegou, né, aos países germânicos, ali por exemplo, países nórdicos, o que aconteceu? Havia ali também um bispo que estava lutando contra o paganismo, e ele derrubou um pinheiro e foi um rolo, tal, o pessoal adorava carvalho. Então todas essas histórias aí estão repletas, você pode pesquisar isso na internet, onde você quiser. Agora, o grande problema, queridos, é o seguinte:
a gente precisa ter uma mente aberta. Então eu quero trazer alguns princípios da Bíblia para vocês. Princípios estes que eu não quero misturar com questões da seita A, da seita B ou da seita C. Mas eu quero que você use a sua capacidade de raciocínio para você julgar o que eu estou falando, tá? Eu quero que você julgue juntamente comigo sobre o assunto, tá? Para que você possa compreender. Porque é o seguinte, gente, todo mundo sabe que existe um controle por parte de grupos, tá? E você vai entender onde que eu quero chegar com isso. Todo mundo sabe que existe um controle por parte de grupos. Esse controle, pessoal, ele vem da política. Esse controle vem da religião. Esse controle, ele vem do comércio. Esse controle, ele vem de várias maneiras que você possa imaginar, tá? Então, por exemplo, por que que existe a política? A política existe para poder dominar o homem. A Bíblia diz que o homem está dominando o homem para o seu próprio prejuízo. Por que que existe a religião? A religião existe para dominar o homem também, né? Por que que existe o comércio? O comércio também existe para dominar o homem. São 3 formas de domínio, cada um na sua esfera, e cada um criado por Satanás, como distração para que o homem não conheça a verdadeira luz do Evangelho. E aí, como nós estamos tratando aqui da questão religiosa, isso aqui é muito importante que você veja. Como que os apóstolos, no começo, tratavam algumas situações que eram consideradas pagãs, tá? Então vamos pegar o Natal e vamos fazer um grande pacote chamado paganismo, tá legal? Vamos fazer isso, que aí vai ficar mais fácil de você compreender aqui alguns pontos que eu vou trazer biblicamente para vocês. Abra sua Bíblia, aí no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Não interessa, pessoal, o que a enciclopédia Barça diz, não interessa o que o Adam Clarke disse, não interessa o que fulano ou beltrano disse. Porque normalmente o sistema de controle chamado religião, ele se apega muito a isso. Ah não, porque você tem que analisar tal, que existe esta situação, porque lá no paganismo, pessoal, são coisas diferentes, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, está escrito assim a partir do versículo 14, olha só. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Bom, a pergunta que eu faço, né, dentro da concepção que nós temos hoje do Natal, todo mundo concorda que ali está envolvido com uma idolatria? Né? Todo mundo concorda com isso. Fugir da idolatria. Mas olha só o que diz aqui, ó. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós somos um só pão, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, que são judeus. Os que comem os sacrifícios não são porventura os participantes do altar? Perdão. Aqui ele está fazendo uma referência aos sacerdotes que oficiavam lá no templo. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes do demônio. Não podeis beber no cálice do Senhor e no cálice dos demônios. Não podeis beber na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Bom, então está aqui um ponto super interessante. Paulo está advertindo aqueles cristãos sobre a idolatria. Se Paulo parasse aqui, aqueles cristãos iriam criar uma grande confusão, porque iam dizer, olha, o Paulo falou que não pode, tal, não sei mais o quê. Mas o Paulo não para aqui.
O Paulo faz uma advertência e depois ele traz a visão da liberdade cristã. É isso que eu quero tratar com vocês. Então você que, por exemplo, assistiu o vídeo até aqui já falou, ó, tá vendo? O ancião está dizendo que não pode, porque isso é idolatria, tal. Eu recomendo que você fique até o final do vídeo para você poder compreender o que nós estamos dizendo, né? Para não sair falando besteira por aí, tá bom? Então Paulo está alertando eles sobre um problema comum lá em Corinto, tá? Lá em Corinto haviam vários templos e nesses templos sacrificava-se aos ídolos e depois eles pegavam aquilo que ficou e levavam para o açougue, tá? Então eles vendiam o resto da carne para o açougue ou faziam ali uma espécie de churrasco. Faziam ali uma espécie de churrasco para o pessoal no próprio templo. Era assim que funcionava. Legal? E aí, o versículo 22 diz: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse versículo 23 aqui, pessoal, é uma regra da liberdade cristã. Porque, normalmente, um sectário, ele diz assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer? Aqui nesse grupo religioso, o que eu posso fazer? Não, pessoal, então vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Veja que Paulo agora ele vai entrar na questão aqui do sacrificado aos ídolos. Ele falou que em sã consciência um cristão não vai praticar idolatria. Ponto. Legal? Aí ele diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Ou seja, você tem que aprender a ter empatia. Né? Tem gente que só pensa em si. Tem gente que o pensamento dele tem que ser o pensamento do mundo inteiro. Né? Não sabe ter um pouco de empatia, de verificar, né, quais são as coisas que afetam o outro nessa situação. Né? Ele só quer colocar a norma dele. Aí Paulo agora entra na questão da idolatria e do sacrificado aos ídolos. Versículo 25. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Bom, eu já dei aqui um fundo histórico para vocês. Normalmente essas carnes, elas eram sacrificadas aos ídolos. E depois o restante era depositado no açougue. E o pessoal ia lá e comprava. Esses açougues normalmente ficavam muito próximos, ou às vezes até dentro de tais templos. Tá? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então veja, pessoal, o apóstolo Paulo, ele parte de uma visão assim, ó, que se exploda o ídolo. Eu estou pouco preocupado se o pessoal está preocupado com Papai Noel. Eu estou pouco preocupado se o pessoal está preocupado com guirlanda. Eu estou pouco preocupado se o pessoal está comemorando a árvore de Natal. Paulo, eu estou pouco preocupado com isso. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Né? Por que ele não estava nem um pouco preocupado? Aqui, ó. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Pessoal, tudo que está na terra é de Deus. Tudo que está na terra é de Deus. Então Paulo diz assim, ó, comam de tudo que se vende no açougue, sem fazer indagação por causa da vossa consciência. Aí ele diz assim, ó, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, olha o que Paulo está falando aqui, pessoal. Porque muita gente, os legalistas, os religiosos de plantão, tentam colocar N normas, só que eles não conseguem explicar Paulo nessas questões aqui, ó. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da vossa consciência. Aliás, por causa da consciência. Aqui tem um detalhe interessante, gente. Olha só. Se algum dos infiéis, ou seja, pessoas que não eram cristãos,
vos convidar e quiserdes ir. O cristão tinha liberdade de ir ou não ir a este local comer. O cristão tinha liberdade. Preste atenção agora. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Olha só, pessoal, que interessante isso aqui, ó. O Paulo diz assim, ó, se um infiel chamar você, vamos colocar isso daqui agora na questão da ceia do Natal. O infiel chamou você para ir lá na ceia do Natal. Bom, partimos do primeiro princípio, que ali na ceia do Natal não tem nada sacrificado a ídolo. Esse é o primeiro ponto. Então, nosso problema aqui com o Natal, ele acaba ficando um pouco mais simples, tá? Então, o infiel ou teu parente te chamou para ir lá na ceia de Natal. Aí, você vai lá na ceia de Natal. Beleza. Aquela ceia de Natal foi oferecida a quem? Oferecida a quem? Ah, ancião, não sei. Gente, não foi oferecida a ninguém. É uma ceia, é um almoço, é uma confraternização de família. Que normalmente as pessoas, por convenção, escolheram a data de 25 de dezembro para se reunir. Só isso. E o pessoal fica mais sensível nessa data. É o nascimento de Jesus, troca-se presentes, tal. Beleza. Então o Paulo diz assim, vai lá. Só que se você chegar lá, por exemplo, e falar assim, ó, esse peru aqui, ele foi oferecido aos Zeus. E tem uma pessoa que é cristão com você. Aí o que você faz? Você evita de comer aquele peru. Come das outras coisas. Assim, ó, mas qual é a base disso? Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz, ó. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Ou seja, você comer ou não comer, tanto faz. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então a única preocupação de Paulo aqui, pessoal, é a seguinte. Ó, cuidado com a consciência do outro. Mas ainda assim, ele diz aqui o seguinte, ó. Por que a minha liberdade há de ser julgada pela consciência de outrem? Ou, e se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Ou seja, eu fui lá, eu orei por conta daquela comida. Então Paulo diz assim, uma vez que eu orei, acabou. A terra é do Senhor e tudo que a enche. Por exemplo, você tem um parente aí que ele vamos supor que ele é de uma religião de matriz afro-brasileira, numa comparação. Você sabe que o pessoal, nessas ocasiões, eles costumam, né, também fazer os seus jantares, tal, não sei o quê. Só que você foi na casa dele. E aí chegou lá na casa dele, ele falou assim, ó, vamos jantar. Aí a primeira coisa, quando eu era testemunha de Jeová, eu ficava pensando assim, né? E ele é daquela religião lá, hein? Porque testemunha de Jeová morre de medo desse negócio. Ele é daquela religião lá, eu não posso comer nada. Não, irmão, pode comer à vontade. Pode comer à vontade. O que acontece? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Simplesmente orar. Simplesmente orar por aquele alimento. Agora vamos supor que você levou um irmão lá, amigo seu, um colega, sei lá. E aí ele diz assim, aí na hora que ele chega lá, o cara fala assim, ó, esse alimento aqui, ele foi oferecido a Iemanjá. Bom, você orou, você pode comer. Mas o outro que está ali com você,
ele tem a consciência fraca. Então o que que acontece? Você não come. Você não come. É o que Paulo diz aqui. Ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E cuidado para não dar escândalo, né? Nem para gregos e nem para judeus. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha em cima dessa visão, pessoal. Aí vejam, isso aqui é um assunto super grave. Isso aqui é um assunto super grave. Ele está tratando aqui da questão de coisas sacrificadas aos ídolos. E ainda assim ele está dizendo que se você der graças, você pode comer. Não tem problema nenhum. É o que ele diz aqui. Se você der graças, você pode comer. Aí, a gente vai pegar agora a questão do Natal. Então, nunca esqueça de dar graças. Sempre vá, dê graças. Fica tranquilo, pessoal. Relacionamento é muito importante, tá? Vai lá, ora, não importa quem é que fez aquele alimento, quem deixou de fazer. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isso é o que o texto bíblico nos diz. Então você pode comer à vontade. Ah, ancião, mas lá era alguma coisa relacionada a espiritismo. Pessoal, vamos crescer na graça. Isso aí é coisa de testemunha de Jeová ainda, né? Você vai lá, ora sobre aquele alimento e beleza. Não tem problema nenhum, tá? Então vejam, Paulo pega aqui uma questão completamente condenada na palavra de Deus, que é a idolatria. Ele diz que o cristão tem que separar a espinha de peixe. O cristão tem que separar a espinha de peixe. O cristão não vai ser idólatra. O cristão não vai chegar lá diante da imagem de Zeus e vai fazer uma oferenda para Zeus. Mas o cristão pode comer daquela comida que foi oferecida para os Zeus. Porque o Paulo diz, olha aqui, ó, no versículo 19. Mas digo, o que é o ídolo? É alguma coisa? Ou o que é o sacrificado ao ídolo? É alguma coisa? Paulo diz, eles sacrificam a demônios. Mas se você comer, se você orar, está purificado. Se você orar, está purificado. Entendeu? Então agora vamos trazer isso daqui, trazer esse paralelo para a questão do Natal. Vamos trazer isso para cá. Quando você... Porque tem irmãos que ainda têm tradição, gostam, tem irmãos que gostam tal... Irmão, eu gosto dessa época, eu acho legal, é um momento que a gente confraterniza, tal, não sei mais o que. Muita gente ainda gosta. Muita gente que era testemunha de Jeová, agora, que consegue ter relacionamento com a família, ele vai comer junto com a família nessa data, tal. E muitas vezes a consciência dele ainda fica um pouco perturbada com isso. Então você não precisa se perturbar mais, tá? Você está livre dessa responsabilidade. Vai lá na casa do seu parente, come e bebe, tá? Eu recebi algumas perguntas que eu vou aproveitar e vou responder. Ancião, tem algum problema eu montar uma árvore de Natal na minha casa? Bom, a minha resposta é muito simples para você. Qual é a intenção que você monta uma árvore de Natal na sua casa? Qual é a intenção? Ah, ancião, eu acho super legal, eu acho que é bonita aquelas bolinhas de Natal, meus filhos gostam, meu marido gosta. Legal, tá bom, ótimo. E aí eu pergunto, qual que é o problema? Qual que é o problema? Aí agora você diz assim, ancião, eu posso montar uma árvore de Natal na minha casa? Aí eu falo assim, depende. Você quer montar por quê? Ah, eu quero montar porque, olha, lá no passado... o pessoal que adorava Baal tinha também a sua mulher Aserá, que na Bíblia é considerado os bosques. E, puxa vida, como eu amo as histórias da Bíblia, eu queria montar uma Aserá aqui na minha casa. Aí eu vou dizer para você, o irmão está errado. Porque você está montando uma árvore em adoração a uma deusa da fertilidade dos cananeus. Ou seja, pessoal, a gente tem que aprender que não é o objeto em si, é a intenção. É isso que o pessoal precisa aprender. Veja que é o que Paulo trata aqui no capítulo 8 até o 10 de Coríntios. Não é o objeto,
é a intenção do que você tem para com o objeto. Esse é o grande problema, tá? É por isso que ninguém pode criticar ou condenar ninguém nessas questões. Ancião, eu quero dar um presente para o meu filho. Quero dar um presente para o meu filho, tal. Eu estou esperando até o Natal. Tem algum problema? Ah, depende. Você quer dar o presente para o seu filho na época do Natal, por quê? Ah, eu quero dar o presente ao meu filho na época do Natal, porque é o momento que todos os amiguinhos dele ganham presente e eu não quero que ele se sinta fora do círculo de amigos. Então, beleza, tá bom. Ótimo, legal. Ancião, eu quero dar o presente, mas aí eu vou me vestir de Papai Noel, vou descer pela chaminé com a minha bicicleta nas costas para poder dar para o meu filho, tal, e vou chegar lá, vai ser muito legal. Aí eu digo para o seu irmão, tá errado. Mas por que eu tô errado, ancião? Você tá errado porque você tá incutindo na cabeça do seu filho uma lenda que não existe e que ele vai continuar acreditando em uma mentira. Você pode, por exemplo, dar para ele o presente na noite de 25 de dezembro, dizer que o Papai Noel é qualquer pessoa que nos agracie com um presente, mas que isto é uma lenda ou coisa parecida. Você entendeu? Explicar, gente. Então, olha só, não é a data, é a intenção. Não é a data, é a intenção. Eu me lembro quando estava na escola, eu tinha pavor do amigo secreto, porque dizia que você não podia participar no amigo secreto, né? Aquelas bobeiras tejotianas, do mundo tejotiano. Então, tudo vai, pessoal, da intenção. É o que Paulo trata aqui. Qual é a sua intenção em comer a carne lá que foi sacrificada ao ídolo? Você está comendo para se alimentar? Você está comendo para escandalizar? Você está comendo para honrar o ídolo? Por que você está comendo? Entendeu? Por que você está comendo? A irmã Juraci disse que acha lindo o presépio. Eu também acho. Qual que é o problema do irmão montar um presépio em casa? Qual é o problema? Não é? Antigamente, irmãos, quando nós ainda estávamos um pouco subjugados ao jugo tejotiano, a gente tinha esses negócios, sabe? Agora, por exemplo, você vai montar um presépio. Tá, o que retrata o presépio? O presépio retrata o menino Jesus, retrata Maria, José, os bichinhos ali e tal, né? Tá, e qual que é o problema de fazer isso? Não, porque é uma mentira. Quando os reis magos, ou os astrólogos, ou os sábios chegaram, Jesus ele já estava na casa. Legal, Mateus 2,11 está escrito isso, tá bom. Aí eu monto um presépio, eu coloco lá uma manjedorinha, coloco Jesus e tal, porque eu acho bonito. Tá bom, qual que é a minha intenção de montar aquilo ali? A minha intenção é porque eu acho bonito, é um enfeite. Então é a mesma coisa de eu pegar esse óculos aqui, falar assim, vou colocar esse óculos aqui, vou enfeitar a casa com esse óculos. Então, pessoal, sabe, tá na hora de crescer, né, gente? Paulo disse, quando eu era menino, eu também falava com o menino. Pode ser que você vai encontrar vídeos meus, antigos, onde eu fico também falando sobre esses costumes tejotianos, até porque a gente tem que crescer, né? Isso que eu tô falando para vocês é crescimento, né? Pode ser que pega um idiota aí, tá vendo, ó? Antigamente ele falava que não podia, não sei o que, gente. Todo mundo cresce, todo mundo muda de opinião. E eu, pela graça de Deus, pelo tanto que eu tenho estudado a Bíblia, eu não tenho por que ficar me apegando a esses costumes tejotianos. Tem igrejas cristãs, membros de igrejas cristãs, que também não comemoram nada, tal. Eu também não comemoro nada. Você entendeu? Normalmente os irmãos, às vezes se reúnem, né? Isso em várias partes da terra. Às vezes vão para casa de um, vão para casa de outro. Vão comer um churrasco, tá vendo? Tá comemorando Natal. Pessoal, pelo amor de Deus, eu duvido que tenha um cristão que no dia 25 de dezembro, à meia-noite, ele se ajoelha e diz assim, Mitra, muito obrigado pelo ano, Mitra. Claro que ele não vai fazer isso, né, pessoal? Agora vocês querem verificar como isso daqui é importante e que a gente precisa crescer, gente. A gente precisa crescer, a gente precisa ter um pouco de maturidade, 1 de Reis, capítulo 5, nós temos aqui, aliás, 2 Reis, né? Nós temos aqui um detalhe super interessante, onde a gente vai falar sobre o profeta de Deus,
e ele cura Naamã da lepra. Todo mundo se lembra disso. Então, não vou entrar no relato. O Naamã é curado, tal, tudo bonitinho. E aí, quando chega aqui na frente, depois que o Naamã já está curado e ele está indo embora, ele diz assim: meu Deus do céu, 5,17. O Naamã já está curado, o Naamã já reconheceu a Jeová como Deus, e aí diz assim, ó: e disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas. Porque nunca oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Bom, o que o Naamã está falando aqui? O Naamã está falando o seguinte, ó: eu fui curado aqui em Israel, eu agora vou adorar a Jeová, ou a Yahvé, só que eu quero levar pelo menos 2 sacos de terra. Ele vai criar um jardinzinho ali na casa dele, para ele poder adorar a Jeová. Ele já está consciente no coração que ele é um adorador de Jeová agora, o Naamã. Mas agora olha o versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, que é o Naamã agora falando para o Eliseu. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom, era um templo de um deus falso. Para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso me perdoe o Senhor a teu servo. Perdão. Ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Bom, qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é o seguinte: o Naamã, isso tudo eu estou mostrando para vocês a relação de intenção com ação, tá? Que é o que a gente precisa compreender nessa época aqui. Intenção e ação. O Naamã está dizendo aqui, ó: tá bom, eu entendi tudo, eu agora vou ser um adorador de Yahvé, eu vou levar uma terra para mim criar um jardinzinho lá em casa, eu vou me ajoelhar lá e vou lembrar da terra santa, da terra de Israel. Só que eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu carrego comigo. Ah, qual é esse problema? O meu patrão, ele adora um deus falso. Ele vai lá na casa do Rimom e quando ele vai se ajoelhar, eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que ajudá-lo. E como eu tenho que ajudá-lo, eu também me ajoelho. E eu não quero que alguém entenda que eu estou adorando o Rimom. Eu não estou adorando o Rimom. Eu só estou me ajoelhando por causa dele. O Eliseu falou para ele: vai em paz. Ou seja, o que é que o Eliseu trabalha aqui? O Eliseu trabalha não a ação do ajoelhar-se para ajudar o homem. O Eliseu trabalha a questão da intenção. Ou seja, lá na casa de Rimom, ele iria se ajoelhar por quê? Para adorar Rimom? Claro que não. Então a ação, pessoal, tem muito pouco a ver com essa história. Aí você pega aqui o livro de Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó, por exemplo, versículo 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Veja, ser humano nenhum tem poder para julgar a ação de alguém, e nem a intenção. As intenções é Deus quem julga. O apóstolo Paulo diz que Deus vai julgar as intenções do coração do homem. Aí o Paulo diz assim, ó: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Então, pessoal, se você acha que essa data aqui, de 25 de dezembro, é uma data legal para você, ótimo. Se você acha que não é legal para você, ótimo do mesmo jeito. O que você não pode é ficar julgando o outro, colocando esses papinhos furados, adoração de Mitra, adoração dos soles invictos. Pessoal, tudo isso é sistema de controle, coloque isso na cabeça de vocês. Grande parte do que o sistema religioso faz é para controlar a sua cabeça, mais nada. Entendeu? Então você precisa compreender que você tem que ter a sua consciência para agir. Você tem que ter um campo de ação para agir. Você tem que tomar cuidado. Ah, eu não vou me envolver em idolatria. Por exemplo, chegou lá na noite do 25 de dezembro.
aí o seu parente está lá, e aí ele diz assim, olha, agora vamos todos nos ajoelhar e vamos adorar aqui os Zeus. Aí você não se ajoelha, você não adora os Zeus, né? Você pode educadamente pedir licença e dizer, olha, desculpa, mas eu participo em outro tipo de crença. Você tem que saber falar isso, mas vocês fiquem à vontade, eu acho até bonito isso aí que vocês fazem, mas não é a minha praia. Acabou. É simples assim, pessoal. Então, o cristão, ele tem que compreender isso. Então, quem gosta da data, quem monta a árvore, pessoal, é a intenção que vai mandar. É a intenção que vai mandar. O que não pode ocorrer é você esquecer de Cristo. Porque, por exemplo, se você está lá na casa do seu parente, aproveite para falar de Jesus para ele. Porque o Natal, na visão do mundo, qual que é? O nascimento de Jesus. Você está plenamente preparado para conhecer acerca de Jesus e falar para os seus parentes. Agora é a hora daquele testemunho, sabe? É hora de você falar, puxa vida, que data legal, que data excelente. Eu estou me sentindo muito bem com vocês aqui, porque o Natal é uma data de amor, é uma data de alegria, é uma data que nós lembramos que Jesus nasceu. E olha, a importância de Jesus ter nascido no mundo é tão grande, porque ele também morreu. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí, pessoal, você vai. Pronto, tá feito o seu Natal. Entendeu? Você não precisa dar um discurso, você pode falar com outras pessoas. Agora, esse restante aí, gente, de ficar buscando lá na Enciclopédia Barça, que as velas do Natal, elas serviam para espantar maus espíritos. Pessoal, pelo amor de Deus, se a gente for trabalhar dentro dessa concepção idiota, você não vai fazer nada no mundo, sabe por quê? Porque tudo no mundo é pagão, pessoal. Tudo no mundo é pagão. É isso que você precisa compreender, tá? Você não tem nada que não seja pagão. Então, se você pegar, por exemplo, a origem, se você começar a buscar a origem da vela, a origem disso, a origem daquilo, você vai ter que virar um eremita. Você vai ter que ir para as montanhas e ficar lá dentro de uma caverna. Entende? Então, pessoal, está na hora de abrir a mente. Conhecimento é poder. Está na hora de abrir a mente. Você não vai se envolver em atividades idólatras nesse período, mas você pode confraternizar com seus parentes, você pode dar um presente para os seus parentes, você pode desejar Feliz Natal para os seus parentes. Eu me lembro que você não podia desejar Feliz Natal, né? Então, para sair no campo nessa época, era uma droga, porque a pessoa te dava Feliz Natal e você tinha que dar só obrigado, não é? Então, gente, tá na hora de amadurecer, tá na hora de crescer, né? O que vale, na verdade, para Deus aí, são as intenções do seu coração, tá legal? Não é a ação de você comer ou de você beber, tá? A Mona Lisa, inclusive, tá falando aí, quem vai na Disney, muita coisa lá é pagã. É verdade. Agora, é claro, né? Os pobres mortais tejotianos não podem ir na Disney, então eles não vão. Mas os ricos mortais tejotianos, eu duvido que tem um que não foi à Disney ainda. Todos vão, né? Todos vão. Só que eles estão um pouco preocupados com aquilo. Por quê? Porque a Torre de Vigia não falou nada contra a Disney. Ou seja, eles são teleguiados, né? Eles são teleguiados. Se você pegar outras situações também que nós temos no mundo, pessoal, todas elas são pagãs, né? Todas elas. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, gente. Nós pertencemos a uma sociedade ocidental, tá? Nós estamos aqui no hemisfério sul. O hemisfério sul, gente, ele, vamos dizer, eu não vou dizer descoberto, porque essa expressão ela não é muito correta aí na visão histórica. Mas ele passa a ter um pouco mais de aparecimento para o mundo, tá? Aqui a nossa parte, aqui incluindo a África e tal, durante o período da Idade Média.
Porque tudo estava construído na Europa. Tudo estava construído lá em cima, no hemisfério norte, tá? Então, o que acontece? Tudo se desenvolveu lá, gente. Tudo se desenvolveu lá. Nós temos uma visão muito afetada pela cultura grega, né? Nós temos uma cultura grega que afetou bastante todo o Ocidente. Agora, pensa bem, o que nós inventamos aqui no Brasil? Eu falei esses dias, pessoal. A única coisa que eu sei que é tipicamente brasileira é cachaça 51. Só isso aí, entendeu? Porque o resto, pessoal, tudo a gente tem que copiar. Por exemplo, é impossível você fazer um curso de história sem você ter que conhecer a cultura do Antigo Oriente Próximo, sem você ter que conhecer a cultura romana, sem você ter que conhecer a cultura grega. Aí você começa a abrir a mente, você começa a ver e fala, caramba, pô, quer dizer que tudo isso daí então é de lá. Tudo é de lá, pessoal. Aqui não foi criado nada. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles importaram cultura europeia para cá. Quando a família real chegou aqui em 1808, a mesma coisa, trouxeram a corte europeia, a corte portuguesa todinha para cá e tudo que tinha lá. Então o Brasil se desenvolveu em cima da visão europeia, sabe? Você vai pegar, por exemplo, a Belle Époque, que vai durar mais ou menos aí até o final da Primeira Guerra Mundial, era a cultura francesa chegando no Brasil, né? Então tudo, gente, não tem nada aqui, ó, de originalmente brasileiro, tá? Então é tudo bobeira. O Luiz Guilherme tá falando, adorar Baco e seus bacanais é outra história. É verdade. Por exemplo, se você for analisar isso daí, o Baco ou o Dionísio, né, depende aí a visão que você vai ver, seja grega ou seja romana, se você pegar Baco ou Dionísio, ele é classificado como deus do vinho, né? Eu me lembro que eu cresci com a idiotice que você não podia falar que era bacana, porque senão, se você falasse que era bacana, você estava invocando a Baco, né? Olha que bobeira isso, gente. Então você fala, pô, que negócio bacana. Quer dizer, cara, você nunca tá lembrando de Baco. Você estava falando que é um negócio legal, que é um negócio bonito. Mas o mundo tejotiano, com o seu alfabeto tejotiano, faz com que você tenha aí um preconceito de falar bacana. Então, se fosse assim, a gente não ia tomar vinho. Porque o vinho, se você pegar aí na cultura greco-romana, você vai pegar o quê? Você vai ver, por exemplo, que isso vem de lá do Oriente, já, né? Isso vem de lá do Oriente, quando Noé foi o primeiro que fez o vinho e o Noé ficou bêbado. Então a gente não pode beber vinho porque o Noé ficou bêbado e tal. Tá lá em cima, no Antigo Oriente Próximo. Se você pegar, por exemplo, as festas da Babilônia, você pegar as festas dos Medo-Persas, daqueles orientais, todo mundo bebia vinho e ofereciam a outros deuses, né? Aí depois você vem descendo para cá e você vem pegando essa cultura mais ocidental aí, né, que vai trazer pra gente dos gregos, romanos, vai pegar o pedaço aí da Europa, né? E vai vir trazendo para cá tudo o que é pagão, tudo que começou lá na Suméria, tudo que passou para a Babilônia, tudo que passou para a Síria, tudo que passou pelo Egito, tudo que passou. Aí quando você chega do lado de cá, né, que vem descendo aqui para o Ocidente, né? Aí você vai chegando, tem a cultura grega, tem a cultura romana, tem a cultura europeia, né? E aí, gente, como é que fica? Como é que fica isso? Então, pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Cada povo tem a sua própria cultura. E nenhuma cultura é superior à outra. Mas as culturas, elas influenciam. Todos nós somos muito influenciados. Por exemplo, o romano, quando ele em guerra capturava, né, um outro país, ele levava os costumes de Roma. Então aquilo acabava entrelaçando, né, acabava entrelaçando as culturas, tá? Eu já citei aqui o Brasil com língua portuguesa, né? Nós somos fortemente influenciados pelos portugueses, tá? Na nossa cultura, ela é uma cultura que, se você for analisar, deveria ser baseada na cultura indígena. Mas não, a gente cresceu baseando o quê? Ali na vinda dos portugueses para cá. Então, pessoal, eu acho que tudo isso daí não passa de uma grande bobeira.
tudo isso daí não vai te justificar perante Deus em nada, não vai fazer nada na sua vida. O que você precisa é ser humano. Ser humano. Compartilhar o carinho, o amor com outras pessoas. Se você não tem a intenção, tá, de adorar Deus falso, de participar da idolatria no Natal, fica tranquilo. Faz aquilo que a sua consciência te diz. Tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Tá aí um vídeo. Eu acho que será alvo de crítica de alguns, será alvo de elogio de outros, mas estamos muito tranquilos e muito conscientes com respeito a este assunto, tá bom? Faça cada um conforme tiver resolvido no seu próprio coração, desde que você não se envolva em idolatria. Só isso, tá legal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, Deus abençoe a vocês. Esse vídeo também eu vou colocar lá no canal pela Bíblia, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que frequenta lá o nosso canal. Pessoal, a gente se vê à noite, pretendo. Aqui hoje também é um dia que o pessoal solta muitos fogos, é muita bagunça. Então, se por acaso nós não nos vermos mais, eu vou desejar a vocês um Feliz Natal, tá bom? Não vou desejar próspero Ano Novo, porque eu vou fazer vídeo ainda para o Ano Novo, tá bom? Então, se a gente não se vê mais, pelo menos hoje, Deus abençoe todos vocês, tenham um Feliz Natal e tenham um próspero Ano Novo, que Jesus, né, possa ser a figura principal desse Natal, não como uma criança que nasceu, mas como alguém que morreu e foi levantado dentre os mortos para perdoar os nossos pecados e nos salvar segundo as Escrituras. Se você tiver essa concepção do Natal, vai ficar super simples para você ajudar mais alguém. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.